Olá, você conectado em flashscore.com.br e também através do nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Chega deixando lá o seu like já no YouTube, tá pelo YouTube? Opa, que coisa boa. Comentem, jogo da volta, Estudiantes e Flamengo. Tem treta, a gente vai explicar, porque o Gonçalo Plata foi expulso na ida, mas vai jogar na volta. Isso desagradou os argentinos. Já comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. E o aplicativo que pinta aqui sempre no cantinho da tela é o QR Code, para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, a suspensão foi suspensa, o Gonçalo Plata vai poder jogar nesta quinta-feira lá em La Plata, diante da equipe do Estudiantes, pressão argentina, Estudiantes que é o terceiro colocado do Grupo A do campeonato local, que está na sua segunda fase, o Flamengo é líder, o Flamengo vem de um empate, jogando com o Vasco clássico no Maracanã, enquanto a equipe do Estudiantes jogou nesse fim de semana, não, teve o jogo dele adiado, deixa eu ver aqui, não, venceu o Defensa e Justiça na última segunda-feira por 1-0. E aí, Edu, o que esperar desse jogo recheado de polêmicas, hein? Bom, eu tô pensando aqui se eu começo pelo lado do copo cheio ou do copo vazio, né? Porque, assim, falando especificamente do Flamengo Estudiantes na Libertadores, né? No primeiro jogo, tava 9 minutos do primeiro tempo, tava 2-0 pro Flamengo. O torcedor, até menos otimista do Mengão, falou: hoje vai ser 4-5, tá liquidado, estamos na semifinal e toca o barco, né? Só que isso não é a primeira vez que acontece com a equipe do Flamengo, né? O Flamengo parece que perdendo gás, entre aspas, porque o Flamengo parece que vai perdendo o interesse pelo jogo, né? Vai, sei lá, se desconcentrando, vai jogando de uma forma menos combativa, né? E aí o Estudiantes cresceu na partida, tal, fez o seu gol e acabou levando até que um resultado, vamos dizer assim, bom para a Argentina, né? Porque é só um gol de diferença. E, claro, o Estudiantes é muito pior que o Flamengo em termos táticos e técnicos, mas jogando em seus domínios, não é nenhum absurdo você imaginar uma vitória magra do Estudiantes de La Plata e que a decisão vá para os pênaltis, o que seria um prejuízo e tanto para o Flamengo, porque, eu repito, né, já poderia ter liquidado a fatura, principalmente pelo que jogou no primeiro tempo no Maracanã diante da equipe argentina. Agora, falando especificamente do cartão do La Plata, tudo bem que não foi a primeira vez que a Conmebol faz isso, né? Mas eu acho um absurdo. A gente não pode normalizar a decisão de campo, né, ser mudada assim de uma forma tão fácil, né? É a mesma coisa que vem acontecendo, isso vale no Campeonato Brasileiro, principalmente, em relação ao VAR, né? O VAR não foi feito para ficar mudando decisão de campo. Só entra em ação o VAR, isso é uma determinação lá da FIFA de 2018, e eu tive o prazer naquela oportunidade de acompanhar a Copa do Mundo pela Folha de São Paulo, né, o jornal que eu trabalhava na época, estive lá na Rússia, acompanhei vários seminários lá da FIFA explicando a implementação do VAR, e o VAR só é para entrar em ação quando for uma coisa muito absurda, uma aberração. E o que a gente viu, principalmente nesse último fim de semana no Campeonato Brasileiro, é o VAR entrando para ficar procurando pelo em ovo. Isso não existe. É o protagonismo, né, que eles querem buscar. Exatamente, exatamente. Ou seja, se o árbitro está bem localizado, bem situado ali na jogada, ele viu tudo e ele interpretou daquela forma, segue o jogo. O VAR não é replay, né? O VAR não é para ele reinterpretar aquilo que já foi interpretado. Então, assim, é claro que os argentinos estão chiando bastante, e nesse caso acho que com razão, porque se o árbitro achou que ele entrou com o pé alto ali, uma solar, tudo bem, é uma interpretação. Depois a gente vendo as imagens, realmente não foi isso que aconteceu. Mas ali no ao vivo, no calor do jogo, foi isso que ele interpretou, o cartão vermelho e acabou. Na verdade, foi o segundo amarelo, né? Por isso que o VAR não podia interferir, né? Por ter sido o segundo cartão amarelo. No entanto, Edu, o início da jogada tem um toque de mão dentro da área. Exato. Do time do Estudiantes. E aí caberia sim ao VAR, olha, não vai nem falar sobre a expulsão, veja o lance antes da expulsão, porque se ele olha o lance, não, houve o toque intencional, pênalti e anula o cartão. Então a polêmica estaria fora de jogo. Sim. Óbvio que não foi falta do Plata, ele errou, mas esse erro o VAR não poderia
interferir. Eu acho um absurdo também a Conmebol tirar o cartão do Gonçalo Plata, porque erros de arbitragem acontecem 200 mil vezes. E essa não é a primeira vez, né? Inclusive, exatamente. Inclusive, vendo o jogo, né, e ouvindo a narração da Flash Score, eu achei que ele tinha dado o segundo amarelo do Plata por simulação. Porque o Plata depois ele cai, ele se rola para cá, rola para lá, faz todo um drama e tal. Eu achei até que ele tinha tomado o cartão amarelo por simulação. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, foi por causa de uma possível falta ali e tal. Agora, voltando ao jogo, né? O Flamengo, se fizer a partida dele, tem tudo, claro, para voltar classificado também da Argentina, né? E eu falava do copo cheio e do copo vazio, porque, por exemplo, se a gente pegar o último recorte do Flamengo, dessa última semana, por exemplo, a gente não pode isolar uma competição da outra, né? Além da Libertadores, teve o Campeonato Brasileiro e contra o Vasco foi a mesma coisa, né? O Flamengo jogou melhor uma boa parte do jogo, mas aí o Vasco cresceu em um determinado momento, conseguiu o empate e o Flamengo também não teve mais, vamos dizer assim, né, forças para conseguir vencer aquela partida. Ou seja, o Felipe Luiz precisa, claro, diagnosticar o que está acontecendo com o Flamengo, porque o Flamengo, mesmo dentro da partida, às vezes está oscilando. E tem um outro problema que está acontecendo com o Flamengo, a gente tem até a tela para mostrar, né? O momento aí do jogo, né? A questão das pressões, é isso que eu estava dizendo. Você vê, o Flamengo começa melhor, faz o gol logo no começo do jogo, e depois, ali, a partir dos 20 minutos, 20 e poucos minutos, né? A gente tem para quem está só ouvindo, a gente está com um diagrama na tela que mostra, na parte de cima em azul, quando que o Flamengo pressionou mais o Vasco. E na parte de baixo, em vermelho, quando que o Vasco pressionou mais o Flamengo. E a gente percebe ali que entre os 25 minutos e 40 minutos do primeiro tempo, só deu Vasco. E foi, inclusive, quando sai o gol de empate do Vasco, né? E aí, no segundo tempo, mesmo o Flamengo pressionando bem mais, não conseguiu transformar aí a sua pressão, né, o seu volume de jogo em bola na rede. Então, isso realmente é uma coisa que pode complicar a vida do Flamengo, né? Porque vai que o Estudiantes encontra um gol logo no começo, aí o Flamengo vai ter que ter cabeça no lugar e bola para reverter o jogo, né? O time do Flamengo domingo, por exemplo, eu estava no Maracanã acompanhando para o meu canal e vi assim um Flamengo poupando jogadores, pensando exatamente nesse jogo com o Estudiantes, mas assim, eu não vi um Flamengo avassalador, como Exato. todo torcedor esperava. O torcedor do Flamengo esperava uma nova goleada, claro que aí é a euforia do torcedor. Mas não foi. Foi um Flamengo dominado no primeiro tempo, como você mostrou aí no gráfico, em boa parte. Acho até que o choque do Robert Renan com o Barros, a concussão cerebral, aquela pancada de cabeça, o jogo ficou parado 4, 5 minutos, atrapalhou, que o Vasco já estava em cima, tinha empatado o jogo. Mas, enfim, o Flamengo tem muita qualidade. O Carrascal mostrou qualidade para substituir o Arrascaeta. O Pedro, a gente não precisa nem dizer, mas Bruno Henrique, eu não sei se a questão da suspensão, que também foi suspensa, né, dos 12 jogos que ele está conseguindo jogar, isso mexeu com ele, porque ele não faz boa temporada, Edu. Exatamente, não. O Bruno Henrique está oscilando demais, né? Quando ele entra, ele está muito longe de ser aquele Bruno Henrique de outrora, aquele de 2019, por exemplo, que pegava na bola, fazia um gol, né? A gente sabia que a chance de sair um gol era muito grande, né? Era gigantesca, na verdade. E a gente tem até uma outra tela para mostrar, ainda sobre o Flamengo, né? Porque tem outra coisa que também pode acender aí um sinal de alerta no Felipe Luiz e na sua comissão técnica. Porque se a gente pegar os 27 gols sofridos pelo Flamengo nessa temporada, 10 tiveram origem na bola parada, né? Tudo bem que desses 10, 3 foram de pênaltis. Então, se a gente descontar esses 3, aí sobram 7 gols que o Mengão tomou, sendo de escanteios ou faltas indiretas. Isso, Fábio, pelas minhas contas aqui, dá 26%, o que é bastante, né? Assim, você toma quase de 10 gols que você toma, 3 são de bolas paradas, e nos últimos 2 jogos foi isso que aconteceu, né? Tanto contra o Estudiantes, contra o Vasco também, foram gols que
tiveram origem ali na bola parada. E aí o Léo Ortiz até falou isso, né, sobre essa questão depois do clássico contra o Vasco. Tomamos gol de bola parada. Sabemos que isso decide campeonato. Em muitos momentos, tiramos proveito disso e hoje acabamos pecando em bola parada. Então, assim, é outra coisa que o Flamengo tem que tomar cuidado, né? Porque, afinal de contas, hoje bola parada é muito importante no futebol e quase 30% de gols tomados. Aí soma campeonato carioca, soma tudo. É muita coisa. O gol do Estudiantes foi numa bola parada, alçada Exatamente. na área, aí também, de novo, o VAR deveria ter interferido, teve um toque no braço do jogador do Estudiantes e a bola parou para o Carrillo fazer o gol que diminuiu a vantagem, teve uma irregularidade, o VAR não acionou. Aí Exato. o VAR precisa trabalhar, aí não é ser protagonista, é ser um VAR que vai interferir para apontar um erro. Se o árbitro, olhando a imagem, julgar que não há o erro, que foi lance de jogo, que é um movimento natural, o cara estava subindo, os braços estavam abertos, ou no lance do pênalti, que eu falei que o Gonçalo Plata acabou sendo expulso na sequência, não foi pênalti, aí o VAR tem que interferir. E esse é o pedido, é o mínimo de interferência dentro de uma partida, é o pedido da FIFA, mas Exato. que os nossos árbitros realmente, Então, não só no Brasil, sul-americano também, né? então, mas aí a gente percebe essa diferença, né? Os árbitros sul-americanos, eles entram em ação menos do que os brasileiros, inclusive, né? Não, isso é verdade. A Mas comparação da também Libertadores com o brasileiro é interessante. Mas quando tem que entrar também não entra, que a gente citou agora aqui dois casos. Aí tem um exagero do outro lado, né? Verdade. Um é de mais, outro é de menos. Vamos encontrar o equilíbrio ali, nem 8 nem 80, né? Exato. Bom, e nesse grande jogo que vai acontecer lá em La Plata, o jogo da volta, o Flamengo jogando pelo empate, o Marcos Noronha vai contar tudo aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, até a próxima, amigo. Valeu, Fábio, até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência. Conectado pelo nosso site, seja muito bem-vindo. Fique por aqui, navegue. Tá pelo nosso YouTube, pelo canal, deixa seu like, comenta e compartilha e se inscreve no canal, se é que você ainda não é inscrito. QR Code pinta na tela, é para você baixar de graça o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. Porque aqui na Flash Score é assim, você lê o jogo como ninguém.